Depois desse vídeo de hoje, você vai dar muito mais valor ao própolis que você toma todos os dias. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo com mulheres que querem conviver bem com seu ciclo, prevenindo ou tratando pela nutrição a sua doença autoimune. E dando continuidade à nossa série Superalimentos, inclusive eu já te convido a assistir os outros vídeos que já foram postados sobre alimentos que têm ação importante na prevenção, na modulação de doenças autoimunes, alimentos acessíveis, de grande valor nutricional, que são essenciais para todo mundo que quer fazer a prevenção das doenças autoimunes, que quer modular a sua imunidade, reduzir processo inflamatório, tratando de maneira mais natural as doenças autoimunes, diminuindo a quantidade de remédios, diminuindo os sintomas e recuperando a qualidade de vida, a disposição e a energia. Vai lá na playlist Superalimentos, que todos os vídeos que já foram gravados até agora já estão lá organizados para que você assista na sequência. Então o assunto hoje é o própolis, esse alimento que teve assim um boom de consumo com a pandemia. Muitas pessoas começaram a consumir, passaram a conhecer o própolis com o período da pandemia, porque foi aquele período de desespero em que todo mundo começou a olhar mais para a sua imunidade, as pessoas começaram a pensar de forma preventiva, como forma de se protegerem daquela infecção pelo Covid, mas que depois que essa onda passou, muita gente continuou utilizando, porque entendeu a importância do uso do própolis na prevenção. E como eu sempre falo, a prevenção é sempre mais importante. A gente consegue fazer prevenção de todas as doenças através de uma mudança do estilo de vida, de uma melhora na alimentação, da inclusão de alimentos que têm essas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, que protegem o nosso sistema imunológico, que reforçam a nossa imunidade, e assim a gente consegue se blindar. E aí quando acontecem essas infecções, essas viroses, que variam muito, acontecem sempre, a gente já tem uma proteção extra. E eu sempre gosto de explicar para as minhas pacientes que essa prevenção, a gente percebe ela, né, o resultado positivo da inclusão desses alimentos que nos protegem, o resultado positivo disso é que quando acontece aquelas ondas de virose, em que todo mundo fica doente lá no trabalho ou na sua casa, as pessoas ficam com febre, ficam mesmo arriadas de cama, o que é que acontece com a pessoa que já está se protegendo, que está fazendo a modulação da sua imunidade de forma inteligente? Ela tem no máximo uma coriza, uma leve dor de cabeça, às vezes a garganta começa a doer um pouquinho, mas aquilo passa rapidamente. No dia seguinte ela já está bem, está tudo normal. Essa é a prova mais concreta de que os cuidados que você tem com a sua imunidade, através do uso desses superalimentos, e o própolis está incluído aí, a prova mais real disso, desse cuidado, é quando essas situações acontecem e você não tem nada. Você passa, né, firme e forte por aquele processo infeccioso e não se abala. Então, isso demonstra que esse cuidado que você está tendo com a sua imunidade, com a alimentação, dormindo bem, fazendo atividade física, o corpo devolve. Tudo que a gente faz de bom, de positivo, o nosso corpo devolve em bem-estar, em disposição, em energia e em saúde. Então vamos falar desse superalimento de hoje, que é o própolis. Uma curiosidade aqui é que esse alimento ele já é utilizado desde 300 anos antes de Cristo por médicos gregos, médicos romanos da época, e a indicação era das mais variadas, desde o uso tópico na pele, em ferimentos, em lesões, em infecções, e como antibiótico natural também, e até para preservar cadáveres em decomposição naquela época. O própolis já tinha essa finalidade, porque ele tem uma ação de proteção nas células, de blindar a parede celular, manter aquela célula íntegra, funcionando, saudável. E atualmente a gente tem aí vários estudos publicados com a indicação do própolis para várias situações. Na prevenção do câncer, já tem vários estudos que comprovam, não só o extrato de própolis, mas outros produtos da colmeia também, como por exemplo a geleia real, que é um dos produtos da colmeia mais caros, inclusive. A geleia real especificamente é o alimento da abelha rainha, só ela consome a geleia real, então imagine a pureza desse alimento e a importância que ele tem para a saúde. Mas em outro vídeo, se você quiser, coloca aqui nos comentários, eu vou gravar um vídeo só falando sobre a geleia real na prevenção de doenças e na modulação da doença autoimune também. E já falando dessa escala de produção da colmeia, a gente tem como os alimentos mais comuns pólen, o mel, a geleia real e o extrato de própolis. E nessa escala progressiva é interessante a gente observar
que o mel dos alimentos é o mais acessível. Eu estou falando no sentido de custo mesmo, é o alimento mais barato dentre todos. Depois a gente tem o extrato de própolis, que eu vou explicar daqui a pouquinho como é que é feita essa extração, porque ele é um pouco mais caro do que o mel. E por fim, a geleia real, porque é um alimento nobre, produzido pelas abelhas, em que só a abelha rainha faz o consumo. Então, daí você já imagina o nível de importância, o valor nutricional que essa geleia real tem, porque só a abelha rainha pode consumir. Então, imagina o benefício que isso tem para a nossa imunidade, para a nossa saúde. O extrato de própolis também tem ação bactericida, ele mata bactérias. É muito comum se utilizar de forma tópica mesmo, local na pele, em ferimentos, em aftas, porque por ele ter essa ação bactericida, ele destrói bactérias que causam aquela lesão da pele. E nesse caso, já seria mais indicado o própolis em água e não em álcool, porque o álcool ele vai conservar o própolis ali dentro do frasquinho, mas ele pode, dependendo do tipo de lesão, se for uma lesão tópica na boca ou na pele, vai causar muita ardência, né, por causa do álcool. Então, nesse caso específico, pode ser utilizado o extrato de própolis em água. A indicação também do extrato de própolis em água é para crianças, idosos ou pessoas que não conseguem tolerar aquela ardência do extrato de própolis tradicional que tem o álcool na composição. Mas ambos funcionam do mesmo jeito. Todos eles têm ação anti-inflamatória, antioxidante, de modulação da imunidade, de fortalecimento da imunidade, bactericida, que é a destruição de bactérias. Na verdade, dentro do extrato de própolis existem mais de 300 compostos, que têm várias funções importantes, não só essas que eu estou citando aqui, mas muitas outras. Outra coisa interessante é que quando as abelhas coletam material, a matéria-prima, lá nos brotos, nas flores, e elas levam para a colmeia, o objetivo dessas abelhas também é fazer a proteção da colmeia. Esse é o objetivo principal. Nós humanos, a gente vai lá e coleta esse extrato de própolis porque a gente entende que ele tem benefícios à saúde. Mas as abelhas não produzem esse extrato de própolis para nós. Elas produzem, coletam lá nas flores e nos brotos, misturam com enzimas ali nas patinhas, né? Elas regurgitam a saliva e misturam com essa matéria-prima para poder formar uma bolinha. Essa bolinha é o própolis. E elas vão levar para a colmeia como forma de fazer lá o revestimento das paredes da colmeia, de tapar aqueles buraquinhos que naturalmente estão ali na estrutura, né, da colmeia, como uma forma de, como se fosse um cimentinho. Elas vão utilizar com esse objetivo. E também com o objetivo de fazer proteção, de matar alguns insetos que se agregam lá, que se apregam na parede da colmeia. Esses insetos, quando eles chegam lá, os invasores, eles ficam presos nessa estrutura que é feita a partir desse própolis que as abelhas levam para comer. Olha que interessante. A gente tem que começar, toda vez que olhar para o própolis, lembrar desse trabalho todo que as abelhas têm para fazer essa produção, porque realmente é um processo e a gente passar a dar mais valor a esse superalimento toda vez que a gente for ingerir, pensando em todos os benefícios que ele traz para a gente, mas que a abelha teve todo um trabalho por trás. Existem as variações na cor do própolis. Todo mundo já viu aí na farmácia o própolis vermelho, própolis verde, própolis marrom tradicional. O vermelho é o mais raro. E essa variação de cor não muda em nada a composição. Todos têm os mesmos benefícios na prevenção de doenças, na modulação da imunidade. Uma diferença específica aí é que o própolis verde, ele é produzido no Brasil e ele tem uma substância chamada artepilin C, que é uma substância que tem todas essas ações benéficas do própolis potencializadas. Então é como se fosse um extrato de própolis que tem uma ação mais concentrada. Mas observe que o própolis verde ele é sempre um pouco mais caro, justamente porque ele é cultivado aqui no Brasil, ele tem essa substância específica que os outros dois não têm. Então a coloração do própolis vai variar muito com a estação do ano, com o vegetal de onde ele foi extraído pela abelha. Vai depender também do clima da região. E é interessante observar que algumas pessoas apresentam alergia ao própolis. É muito raro isso, mas isso acontece porque às vezes o própolis ele pode ter resíduos do pólen. O pólen é um produto também da colmeia que as abelhas produzem. E o pólen, ele estimula muito o sistema imunológico. Pessoas que são mais sensíveis, elas apresentam alergia, sensibilidade, pode haver alguma intolerância respiratória, a pessoa começa a espirrar, ela coçar o nariz, ela ter algum edema de olho, quando ela entra em contato com o pólen. Então, como o extrato de própolis pode haver, por ser um produto natural ali extraído, pode haver resíduo de pólen dentro do extrato de própolis. E as pessoas que são mais sensíveis, elas podem
perceber aí essa reação alérgica quando consomem o própolis. Então, o que eu quero chamar a atenção é que essa reação não tem relação direta com o própolis, tá? O própolis não tem essa característica de estimular processo de alergia em ninguém, mas a presença, possivelmente, desse pólen é que pode causar isso. Entendendo a importância, a necessidade da gente fazer o uso do extrato de própolis diariamente, principalmente com um aspecto preventivo, e não só naqueles momentos em que você tem um resfriado, que você tem uma gripe, não é só nesse período. A gente deve cuidar da nossa imunidade 365 dias por ano. Na recuperação de um processo inflamatório, a resposta da nossa imunidade vai ser bem melhor quando a gente já vem tendo esse cuidado previamente. E o extrato de própolis, pela praticidade do uso, é muito fácil você incluir na sua rotina. É muito comum as pessoas utilizarem logo pela manhã, mas não tem assim um horário em que esse extrato de própolis vai fazer um efeito específico. Independe do horário. O importante é que você mantenha a pontualidade. Então, se você prefere tomar de manhã, junto com um suco antioxidante, um suco detox, que você faz de manhã e já tem aquele hábito, você pode aproveitar essa rotina já fixa e incluir o seu extrato de própolis nessa misturinha, que protege a imunidade, em que a gente pode incluir o gengibre raladinho, a cúrcuma também raladinha. Tem vídeo aqui no canal onde eu falo também sobre a cúrcuma para essa proteção imunológica e para modulação das doenças autoimunes. Algumas gotinhas de limão, um pouco de glutamina, que é um imunomodulador fantástico, importante também para as doenças autoimunes. Misturar tudo isso e tomar. Tem pessoas que não gostam do sabor do própolis em gotinhas e aí preferem tomar em cápsula. Tem alguma diferença? Não. A diferença é que possivelmente, por ele estar em cápsula, a concentração ali difere da quantidade de gotas. A quantidade de gotas tradicional que se recomenda para uma pessoa adulta é entre 15 a 20 gotas diariamente. No caso de pessoas que têm doença autoimune, é interessante que ela aumente mais a quantidade. Então pode ficar entre 20 a 30 gotas por dia. Se você não conseguir colocar essas 30 gotas de uma vez só, ali naquele shot ou naquele suco, você pode dividir e tomar 15 gotinhas em um horário e 15 gotinhas no outro. O importante é que esse consumo ele seja regular, ele seja diário, porque isso é que vai garantir essa proteção imunológica. Eu espero que esse vídeo breve de hoje tenha reforçado em você a importância de você continuar fazendo uso do seu extrato de própolis. Se você já vinha utilizando e esquecia de vez em quando, fica aí o alerta, não esqueça. Estipule um horário, uma misturinha onde você possa colocar esse extrato de própolis e você consuma diariamente, porque isso é garantia de proteção. E se você nunca fez uso, já passou da hora de começar. Crie esse hábito. Escolha a melhor forma de consumir, se é em cápsulas, se é em gotas, mas o importante é que você faça uso todos os dias, porque isso calar a sua doença autoimune, porque vai diminuir o processo inflamatório do seu corpo, vai modular a imunidade e vai controlar todos esses sintomas, fazendo com que você diminua a quantidade de medicações utilizadas e vai também te proteger de uma série de outras doenças oportunistas que acontecem principalmente nas pacientes autoimunes que fazem uso de imunossupressores, porque nessa situação específica existe uma redução da ação do sistema imunológico. Então, com essa redução, a pessoa fica desprotegida literalmente. Por isso que esses imunossupressores, eles vão funcionar aí como um paliativo, no caso de uma doença autoimune ativa. Mas é muito importante que todas as pacientes, porque eu falo aqui na sua grande maioria com mulheres autoimunes, que elas entendam que cuidar do terreno biológico é fundamental para, inclusive, reduzir a quantidade de medicações utilizadas. Fazer a reposição de todas as vitaminas, principalmente do hormônio D, é muito importante também. E aqui no canal tem vídeo sobre o hormônio D, no controle das doenças autoimunes. Tem o vídeo onde eu falo da importância de proteger o nosso terreno biológico, que é o nosso organismo, reduzindo o processo de inflamação para que a gente também não adoeça. E eu vou listar esses vídeos aqui abaixo, para que quando esse vídeo aqui terminar, você vá lá e assista para complementar essas informações. Então eu espero que esse vídeo de hoje tenha te ajudado a chamar a sua atenção para a importância de você continuar consumindo o extrato de própolis todos os dias. A gente se vê no próximo vídeo da série Superalimentos. Até lá!